a tua melhor estratégia para conseguir a quantidade adequada de proteína por dia vai ser calcular a quantidade de proteína que você precisa, de acordo com o peso do corpo e o nível de atividade física, e dividir essa porção de proteína mais ou menos igualmente por todas as refeições. Isso vai te dar algumas vantagens. Uma delas é a tua saciedade, sabe? A proteína é o macronutriente que te deixa mais satisfeito por mais tempo. Então, se você tiver proteína em todas as refeições, você está garantindo que você está ajudando o teu corpo a comer apenas a quantidade adequada de comida, a não comer mais do que você precisa, porque você está diminuindo a quantidade de fome, aquela vontade de comer louca, sabe? Diminuindo aquela vontade, tô com vontade de comer um doce quando você não está nem com fome. Se a proteína é distribuída durante o dia, você está regulando o teu sinal de fome no cérebro. Se ao invés disso você colocar toda a tua proteína na primeira refeição do dia ou no almoço, você vai ter uma refeição que você vai quase morrer, porque vai ser uma quantidade enorme de proteína, você vai ficar com muito, sabe, com sono muito satisfeito, mas aí vai chegar uma hora lá durante a noite ou no café da manhã que você vai estar bem faminto, porque faz tempo que você não come proteína. Então, distribuir ela igualmente durante o dia é a nossa o primeiro objetivo estratégico, o primeiro comportamento para desenvolver. Ele vai ser especialmente importante se você treina com peso, você faz musculação, porque quando você recupera os músculos de um treino, você precisa de uma distribuição frequente de proteína. Cada refeição com proteína, ele aciona a habilidade do corpo de recuperar os seus músculos. E esse processo leva entre 3 a 5 horas. Então, se a cada 3 a 5 horas você tiver uma porção de proteína, você está acionando aquele processo múltiplas vezes por dia e você está recuperando seus músculos de uma forma muito mais rápida. Isso significa que eles vão se desenvolver e crescer mais rapidamente. Se ao invés disso você está concentrando toda a proteína em uma refeição, aí você aciona aquele processo de recuperação, mas ainda assim ele dura apenas 3 a 5 horas. Então vai passar aquele tempo e o resto do dia você não vai estar otimizando para construir a tua massa muscular. E aí fica a pergunta, beleza, como que eu meço essas coisas de uma forma mais prática? Se eu quero dividir a proteína de uma forma igual, como que eu identifico 30 gramas de proteína por refeição, por exemplo, assim? E aí a gente tem essa metodologia que usa a proporção da mão, os tamanhos de diferentes partes da mão para estimar a comida e estimar especialmente a proteína. E uma das coisas fáceis de medir aqui é que a palma da mão é mais ou menos 30 gramas de proteína se ela vem de uma fonte animal. Então, se você pega um filé de frango, ou um filé de peixe, ou um filé de carne vermelha que seja magro, e ela for mais ou menos do tamanho e da espessura da tua mão, você vai estar mais ou menos em 30 gramas de proteína. Então, se eu quero 50 gramas de proteína, eu vou pegar 1,5 palmo, mais ou menos. Isso vai me dar uns 45 gramas. Se eu quero 30 gramas, eu vou dar 1 palmo. Se eu quero 15 gramas, eu pego meio palmo de comida. Então, não vai ser um sistema super preciso, mas depois que você mediu algumas vezes, você consegue confirmar isso. E se você está num buffet, se você está comendo fora, você pode ter um pouquinho mais É uma ferramenta que te ajuda a estimar a quantidade de proteína que você precisa por refeição. Aí, outras coisas que são interessantes a ponta do dedo indicador aqui é mais ou menos uma colher de chá. E o dedão inteiro é mais ou menos uma colher de sopa. Aí o punho fechado é mais ou menos do tamanho de uma medida de uma xícara. Então, se eu pego a minha proteína, ela vem de legumes, eu vou pegar mais ou menos uma xícara de lentilha. Quanto que é uma xícara de lentilha? É mais ou menos o tamanho do meu punho fechado. Mais ou menos. Não precisa ser exatamente, eu sei que o punho de cada pessoa vai ser um tamanho diferente, mas a vantagem é que ele é proporcional ao tamanho do teu corpo, da mesma forma que a proteína precisa ser. E a gente não está falando de uma coisa muito precisa. A gente está falando da diferença entre pegar uma quantidade de lentilha que tem mais ou menos esse tamanho, ou uma quantidade de lentilha que tem mais ou menos esse tamanho, ou tem mais ou menos esse tamanho. Então, essa é a usabilidade desse método. E aí, se eu quiser uma xícara e meia, essa frente do punho aqui
com até essa parte dos dedos aqui, mais ou menos esse bloco é mais ou menos meia xícara. Então isso dá uma noção das porções de comida que eu posso pegar para a quantidade de proteína que eu quero ter numa refeição. Então, se eu quiser garantir mais ou menos 30 gramas de proteína por refeição, depois que eu já estou tendo proteína em cada uma das refeições, a minha próximo prazo vai ser conseguir 30 gramas por refeição. Porque ele é um número que já é um número, sabe, médio para a maioria das pessoas. Então, depois de 30 gramas por refeição, se eu faço 3 refeições por dia, são 90 gramas. Algumas pessoas vão estar ok com isso, algumas pessoas vão precisar de um pouquinho mais. Como que eu consigo essas 30 gramas? A primeira estratégia é, se é proteína animal, eu vou ter um pedaço de filé de carne que seja magro e que tenha o tamanho do palmo da minha mão, o tamanho e a espessura. Se eu estou pegando proteína que vem de fontes veganas, aí então eu posso combinar legumes e grãos, e aí lembra que a quantidade maior vai vir sempre de legumes, porque o preço da proteína, em termos calóricos, é melhor para os legumes do que é para os grãos. Então eu vou ter mais ou menos 1,5 punho de legumes, que vai dar mais ou menos 1,5 xícaras, e meio punho de grãos. Isso vai dar mais ou menos 30 gramas de proteína. E se eu venho de legumes e frutos secos, aí eu vou usar 1,5 punho de legumes e um dedão de frutos secos. Então eu tô falando ali de uma amêndoa, tô falando de nozes, tô falando de castanha do Pará e todo esse tipo de coisa, mais ou menos um dedão, e isso vai dar aproximadamente uns 30 gramas de proteína. Então, se eu uso essa ferramenta para estimar, e se antes disso eu tomei o tempo para medir esses alimentos numa balança, agora eu tenho uma noção muito melhor sobre quanta proteína eu estou comendo por dia, se eu estou oferecendo tudo que o meu sistema imune e o meu sistema hormonal precisa, ou se eu estou oferecendo um pouco menos, que é geralmente o caso da maioria das pessoas. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento. O que eu quero é que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.